sacrifício, uma dor no coração, uma entrega, um pedido, difícil decisão, entregar seu próprio filho por amor, fez Abraão. Deus então proveu, o filho não morreu, e um cordeiro foi entregue em seu lugar. Grande prova de amor, quis morrer em meu lugar, a si mesmo se entregou e o fez sem questionar. Na cruz seu sangue derramou pra me libertar. Quando o filho Pai se entregou, da morte ele me fez ressuscitar. No altar o Mais uma vez, segundo domingo aqui de dezembro, depois da escola dominical, estarmos juntos. Isso é um prazer, um privilégio para mim, que Deus possa novamente abençoar a sua vida, o seu coração, que nós possamos aprender um pouco mais desse Jesus, que neste mês é festejado com muita alegria no nosso coração, porque Ele é tudo na nossa vida. Nós não podemos viver sem Ele. Abaixe sua cabeça, vamos orar pedindo que o Senhor possa nos falar. Hoje nós vamos ver o Evangelho de Marcos, que o Senhor possa tocar o nosso coração através deste Evangelho tão especial. Te convido a orar comigo. Querido Pai, louvado seja o Teu nome, bendito seja o Senhor, Deus Santo, Deus maravilhoso, Deus a quem servimos com alegria, Deus que amamos, único Deus verdadeiro, Deus Criador. Ó Senhor, nós te louvamos pelo Teu plano maravilhoso de enviar o Teu Filho, a fim de que possamos ser salvos e viver a eternidade contigo. Obrigada, Pai. Obrigada porque Tu és esse Deus tão precioso para nós. Obrigada pela Sua revelação através do Seu Filho. Obrigada pela Tua palavra que nos anima, que nos ensina a cada dia, que fortalece o nosso coração nesses dias difíceis. Deus, ó Senhor, abençoa-nos, Pai. Cada lar aqui representado sinta a Tua bênção neste momento. Ó Senhor amado, ensina-nos, Pai. Precisamos ser ensinados por Ti. Precisamos do Teu amor para vencer as nossas lutas diárias. Ouça-nos, Pai. Derrama graça na nossa vida e toca cada coração. Nós te pedimos, perdoa os nossos pecados e ensina-nos, Pai, a andar de acordo com a Tua palavra, a viver uma vida que reflita a Tua luz e que reflita também a glória do Senhor Jesus. Nós te pedimos, no precioso nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Como nós vimos, o Evangelho de Mateus foi escrito por Levi e ele visava o povo judeu daquela época, né? E agora hoje nós vamos ver o Evangelho de Marcos. Os evangelhos são divididos naqueles 4 características do Senhor Jesus. As características do leão, Jesus é o rei. Característica de Jesus como servo, do Evangelho de Marcos, onde ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver Jesus, o Filho do Homem, em Lucas, que é o azul do véu e que é o anjo representado com a face de um homem. E nós vemos a águia,
que é o evangelho onde apresenta Jesus, o Filho de Deus, voando nas alturas. Quem é que escreveu o Evangelho de Marcos? Aliás, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, né? O Mateus e Lucas acabam sendo chamados de evangelho que seguiram o Evangelho de Marcos na sua cronologia. Por isso esses 3 evangelhos são chamados evangelhos sinóticos, porque eles seguem uma determinada, pode ser não cronologicamente através do tema, mas eles têm uma sequência, né? E muito parecida. Agora Marcos, ele foi o primeiro a ser escrito, então ele é o menor dos evangelhos, apesar de ser menor em capítulos, ele tem bastante extensão nos seus versículos, mas só tem 16 capítulos o Evangelho de Marcos. Quem era João Marcos? Muitos teólogos, os estudiosos, acham que João Marcos, ou têm certeza que João Marcos é quem escreveu o livro de Marcos. Se Levi ouviu diretamente de Jesus, Marcos era considerado a voz de Pedro. Ele era uma pessoa que andava com o apóstolo Pedro diretamente. Então esse evangelho é considerado escrito pelas mãos de Marcos, mas a voz do apóstolo Pedro, né? Porque Pedro é que ensinava, Pedro é que contava, e nós vamos ver isso muito no evangelho de Atos. Eu queria que nós víssemos em Atos aqui algumas passagens, e eu convido você a conhecer comigo um pouquinho mais de quem é esse João Marcos, que acabou sendo o primeiro a escrever o evangelho falando sobre Jesus. Então abram a sua Bíblia aí comigo em Atos 12, vamos ler a partir do versículo 12, diz assim, ó: considerando, Pedro aqui está preso, Pedro está na prisão, e ele, logo que sai da prisão, o que nós vamos ver, ó? Então, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Que importância tem a oração, né? Pedro está preso por ordem de Herodes, que tinha acabado de matar Tiago, e ele manda prender Pedro. E Pedro sendo preso, um anjo vem e dá liberdade a Pedro de uma forma miraculosa, sobrenatural, magnífica. E Pedro saindo dali, o anjo fala, olha, veste tua túnica, põe sua sandália e sai. E Pedro sai dali e vai para a casa de quem? De João Marcos, aonde ele costumava muito ir, né? Então a escritura registra ali, porque a igreja se reunia muito nessa casa. Elas estavam aguardando, talvez até a morte de Pedro, mas eles oravam por uma intervenção divina. Então aqui é a primeira vez que a gente vê a citação de João Marcos, mas também aqui, se você continuar mais um pouquinho no capítulo 12 de Atos, você vai ler aqui, no versículo 25, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, apelidado Marcos, né? E que é o escritor do nosso evangelho que vamos estudar hoje. Então vejam bem, Barnabé e Saulo, agora nós sabemos que é Paulo, porque ele teve o seu nome mudado. Na primeira viagem missionária que eles fizeram, o companheiro deles foi João Marcos. Mas nós sabemos que João Marcos acabou tendo uma discussão com Paulo e Marcos acabou deixando a Paulo e seguindo com Barnabé, que era seu primo. Então Barnabé segue com João Marcos e Paulo fica sozinho cumprindo o término da sua missão. Mas nós sabemos que no final da vida de Paulo, ele fala que traze-me João Marcos porque me é útil para o ministério. Ele reconheceu
que João Marcos era, na realidade, um homem de Deus, um homem importante para a pregação do Evangelho. É bonito ver isso, né? Quando a gente às vezes fala precipitadamente e a gente se arrepende e volta atrás. O arrependimento cabe sempre na nossa vida, sempre. Não é errado a gente se arrepender. Pelo contrário, quem se arrepende tem uma nova oportunidade. Por isso que em 1 João nós lemos que quem se arrepender tem um advogado que é o Senhor Jesus. Está escrito lá na carta em 1 João. Mas no 13, em Atos 13, capítulo 5, a gente também lê ali que chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus, agora é Silas, Barnabé e João, nas sinagogas judaicas, e João os auxiliava. Olha só, João participou também da pregação do Evangelho. E nós vamos ver outras citações. Mas uma coisa interessante no Evangelho de Marcos é que nós vemos que Mateus e Lucas apresentam genealogias de Jesus. Ou seja, Mateus apresenta a genealogia de Jesus, todas as duas mostram a descendência de José, porque o homem é que era o chefe da família, o homem era o responsável, era o sacerdote do lar. Então as duas genealogias, tanto a de Mateus como a de Lucas, apresentam a genealogia de José. A primeira, José, filho que descendente de Abraão. Por quê? Porque Abraão era a figura mais importante, porque Mateus estava escrevendo para os judeus. Agora, já em Marcos, não há genealogia. E Lucas vai apresentar a genealogia de Jesus, porque Jesus é filho do homem. E essa genealogia, como Jesus, filho do homem, ela vem de Adão. Então, mostra toda a genealogia começando de Adão, filho do homem, em Lucas. Agora, não tem genealogia o Evangelho de Marcos. Por quê? Porque Jesus é servo, ele é apresentado como aquele que veio para servir. Se você olhar bem o Evangelho de Marcos, Jesus não para, porque o Evangelho de Marcos vai mostrar mais o que Jesus fez do que o que ele falou. Porque é Jesus em ação o tempo inteiro. Ele está multiplicando o pão, ele está curando, ele está levando o Evangelho, ele está entrando na casa de pessoas doentes, ele está fazendo grandes coisas sem parar. Ele é o servo que veio para servir, ele é aquele que veio para tocar corações e vidas. Marcos apresenta Jesus de uma maneira maravilhosa, né? Ele fala lá quantas vezes, e outra coisa bonita que Marcos mostra, ele valoriza também as crianças, né? Nós vamos ler aqui em Marcos 10, uma passagem bonita, a partir do versículo 13, ele vai valorizar as crianças. Ele diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças, é o 10:13, para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que Jesus está querendo enfatizar aqui? Primeira coisa, as crianças devem ser levadas ao Senhor Jesus. É obrigação dos pais, elas precisam do Senhor Jesus também. As crianças necessitam de vir à casa de Deus, as crianças necessitam de saber o valor da casa de Deus, as crianças necessitam ser levadas a Cristo. Segunda coisa, os pais também precisam reconhecer, né, que Jesus é aquele que salva não só os grandes, mas também os pequenos. E tem que saber
que das crianças é o reino do céu. Até antes da idade da razão, as crianças que morrem no Senhor, porque delas é o reino do céu. Às vezes Jesus leva uma criancinha e a gente não entende, mas quem sabe ele não levou antes que ela se perdesse, porque ele a amou quando era pequenininha ainda e a levou para a glória, porque até a idade da razão, a criancinha é do Senhor, ela pertence a Deus, está muito claro na Bíblia. E há muitos que querem impedir que os pequeninos venham até o Senhor, mas Jesus afirma, não os embaraceis, não os impeçais, delas é o reino de Deus. Outra coisa que é destacada aqui em Marcos, nós vamos ver no capítulo 1 de Marcos, agora que nós já sabemos que é João Marcos, não é? Nós vamos ver que Marcos, ele prega muito arrependimento para o perdão dos pecados. Outra coisa, ele apresenta Jesus também como o Messias prometido, mas ele mostra também o precursor de Jesus, que é João Batista. Ele descreve muitos pormenores de João Batista que a gente não vê nos outros livros. Por exemplo, aqui no capítulo 1 de Marcos, ele vai dizer a partir do versículo 29, Marcos 1, 29. Nós vamos falar de João Batista, né? Então é Marcos 1:3, diz assim, ó, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão do pecado. E saíam a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João, ele era uma pessoa que tinha uma aparência diferente, né? Eram feitas de pelo de carneiro, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Devia ser uma pessoa muito interessante. Ela é bem descrita aqui no Evangelho de Marcos. E uma coisa interessante que ele fala assim, ó, e qual era a pregação de João Batista? Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-lhe, desatar-lhe as correias da sandália. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Por isso que Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu. E ele disse bem aos discípulos, se eu não for, o Espírito não virá. E ele já está aqui, no comecinho da pregação de João Batista, prometendo que o Espírito Santo viria para habitar em nós, para nos dirigir, para tocar esse nosso coração, para encher a nossa vida de alegria, para fazer queimar dentro de nós essa palavra viva que é a Bíblia, maravilhosa. Mas que pregação linda que ele fez. João Batista, então, anuncia o quê? Anuncia o que foi prometido lá em Isaías 40, no versículo 3. Isaías 43 diz assim, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Isaías, 750 anos antes, já estava vendo o precursor João Batista gritando que o Senhor Jesus viria, que todo mundo deveria ser batizado e que deveria haver arrependimento no coração. Que coisa importante. Uma coisa importante que nós vamos ver também no Evangelho de Marcos sobre João Batista está aqui registrado no capítulo 6. A morte de João Batista, no capítulo 6, ela é muito, descrita com pormenores pelo evangelista Marcos, né? Por quê?
Porque aqui João Batista, ele é morto, ele está no cárcere, porque Herodes não podia mais aguentar João Batista falando que ele estava casado com Herodias, e isso era um pecado, porque Herodias era a mulher do irmão de Herodes. Mas até que Herodes gostava de conversar com João Batista. Ele admirava João Batista. A Bíblia aqui nos fala que ele gostava de João Batista. Mas quem é que se incomodava com isso? Herodias. Herodias não aguentava essa palavra de João Batista o tempo todo, condenando a vida dela com Herodes. Então, quando a sua filha dança e Herodes fala, olha, você pode me dar o que você quiser, o que ela pede? A cabeça de João Batista. Olha, está aqui registrado em Marcos 6, a partir do versículo 23. Aliás, a partir do versículo 14, mas eu quero ler com vocês a partir do versículo 23. E jurou-lhe, Herodes jura para a jovem dançarina, filha de Herodias, e diz assim, ó, se pedires mesmo que seja a metade do meu reino eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Esta respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. E olha só o que a Escritura nos diz, entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou, foi e decapitou-o no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, o entregou à jovem e esta, por sua vez, à sua mãe. E os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram e levaram seu corpo e o depositaram num túmulo. Satanás sempre quer o homem de Deus. Satanás quer sempre pôr à prova aqueles que são do Senhor. Aquele que está em pé, veja que não caia. Como trabalhar para o Senhor é responsabilidade, porque o inimigo das nossas almas não deixa a gente em paz. Ele está sempre procurando brechas, ele está procurando sempre nos derrubar. Assim como Satanás pega a cabeça de João Batista, parece que é um troféu, mas este troféu é um troféu aparente, porque João Batista fez a sua parte, que foi preparar o caminho para o Pai. Marcos também nos apresenta Jesus como esse cordeiro sofredor que Isaías tinha já nos falado em Isaías 53, né? Isaías 53 fala muito para a gente desse servo que sofre por amor a mim e a você. Não existe passagem tão linda quanto esta que nós lemos aqui. Eu sei que comove o teu coração, porque não há como não nos comover quando a gente lê a passagem de Isaías 53, que já mostra tudinho o que o Evangelho de Marcos vai mostrar para nós. Um Jesus que entregou a vida por cada um de nós. Essa pregação tocou a muitos. Isaías 53 fala, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele está descrevendo aqui a crucificação do Senhor Jesus, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Eu pergunto para você, Jesus será que era um homem feio? De jeito nenhum. Ele era atraído e atraía multidões,
Mas o que é que era desprezado? Era quando ele estava na cruz, porque Jesus estava desfigurado na cruz. Jesus estava moído pelo meu pecado, pelo seu pecado na cruz. É por isso que ele era desprezado, rejeitado, feio. Oh, meu Pai, Jesus na cruz levou todas as nossas enfermidades e dores. Ele tomou sobre si tudo que era de mais desprezível neste mundo. Jesus sofreu como cordeiro que veio do Senhor. Por isso, ele estava desfigurado, mas ele levou as nossas culpas, ele tomou as nossas maldições. Jesus veio para morrer por nós. E em Marcos, ele é esse cordeiro que se deu por mim e por você. O que mais nós podemos ver aqui no Evangelho de Marcos? A segunda multiplicação dos pães é muito bem descrita aqui. Nós vemos a primeira multiplicação dos pães e a segunda multiplicação dos pães, mas Marcos descreve as duas e a gente pode ver, uma está em Marcos 8, a outra em Marcos 15, as duas multiplicações dos pães. O que mais que acontece no Evangelho de Marcos? Jesus valoriza as mulheres. Marcos mostra o valor que tem as mulheres neste Evangelho. Vamos dar uma olhadinha em Marcos 1, no 29. Diz assim, Marcos 1, 29, e o meu tempo já está acabando, deixa eu correr aqui. Marcos 1, 29 diz assim, ó. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão achava-se com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Por quê? Porque Jesus se importava com as mulheres. Onde é que está escrito que Pedro era casado, se não nesse evangelho aqui? E que a sogra dele precisou ser curada. E outra coisa importante, nós vamos ver no capítulo 3, 31 a 35, diz assim, nisto chegaram sua mãe, seus irmãos, e tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo, né? Olha lá, a família do Senhor Jesus aparece também aqui, mas no final, no versículo 15 e 40, nós sabemos que Marcos só tem 16 capítulos, no versículo 15, no 40 diz assim, estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor, e de José e Salomé. Ele salienta sempre que as mulheres estavam presentes na proclamação do Evangelho de Jesus, que as mulheres ajudaram o Senhor Jesus, que elas também, com seus préstimos, elas ajudavam muito ao Senhor Jesus. Né? Então é muito importante esse Evangelho com as coisas que ele mostra. Ali também mostra Jesus no seu sofrimento e ele dando a sua vida por mim e por você. Jesus entregou a sua vida, né? E nós vemos que a mulher também de Betânia, que eram 3 pessoas que moravam ali em Betânia, uma delas Maria, Marta e Lázaro moravam lá, mas uma delas, Maria, foi a que ungiu os pés do Senhor Jesus para a sua crucificação. O que este Evangelho nos mostra? O que este Evangelho mostra? Um Jesus que veio servir. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele se esvaziou da sua posição majestosa que tinha no céu, onde os anjos o serviram. Ele deixou tudo para sofrer na mão dos homens. E ele entregou a sua vida por mim e por você. É muito bom estudar esse Evangelho e ver o quanto o Senhor Jesus fez por cada um de nós. Este Evangelho nos mostra o amor do Senhor Jesus e o seu sacrifício
por cada um de nós, sacrifício vicário. Ele deu a sua vida na cruz, por mim e por você. Leia esse evangelho, procure fazer isto. É um evangelho que só tem 16 capítulos, mas mostra tanta coisa maravilhosa. Mostram parábolas lindas que nós só encontramos no evangelho de Marcos. Deus nos abençoe, que o Senhor possa ter falado ao seu coração, possa ter abençoado a sua vida. E eu te convido, domingo que vem, nós vamos estar falando de Lucas, o evangelho que mostra os anjos abrindo os céus e cantando glórias ao menino nascido na manjedoura, o Senhor Jesus, que veio a esta terra por amor a mim e por amor a você, e deu a sua vida por nós, para que nós possamos gozar a eternidade com Ele. Deus te abençoe. Uma dor no coração, uma entrega, um pedido difícil.